Os estados e municípios receberam grande apoio do governo federal. Foram repassados recursos e distribuídos equipamentos de proteção individual, respiradores e habilitados leitos específicos para o enfrentamento do coronavírus. Tivemos perdas inestimáveis, mas também exemplos de recuperação. Depois de 75 dias internado, Roberto venceu a batalha contra o coronavírus. O apoio aos mais vulneráveis sempre foi prioridade do governo federal e foi intensificado durante a pandemia. Em tempo recorde, o Brasil realizou o maior programa de assistência emergencial do Hemisfério Sul. As dimensões continentais do Brasil não foram obstáculos para o atendimento às comunidades mais remotas. A logística adotada na crise é comparada a um esforço de guerra. Não faltou comida na mesa dos brasileiros e ainda exportamos para o mundo. O impacto da crise na economia foi preocupação do governo federal. Por isso, logo nos primeiros sinais da pandemia, foi criado o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. As empresas também receberam atenção do governo federal, assim como os brasileiros espalhados pelo mundo em um grande esforço humanitário. Foram criados projetos para arrecadar doações para quem mais precisa. O governo federal continuará a salvar vidas e preservar empregos, com foco na retomada do caminho da prosperidade. Juntos, venceremos mais esse desafio e seguiremos o nosso rumo em direção ao progresso. O nosso governador, os governadores e os prefeitos vão para o mais do mesmo. O lockdown que está decretado em São Paulo, chamem como quiser essa bobagem, ele é igualzinho ao que houve em março. Agora, o sonho dos governadores, que já chamam o presidente da República de genocida, é devolver para ele o monstro que criaram. Porque o que é que vai fazer o Bolsonaro? Ele vai dar um jeito no transporte público superlotado em São Paulo? Não tem como. Isso é papel do prefeito de São Paulo e do governador. Eles é que tem que acabar com essas aglomerações. Eles sabem onde está o contágio. Mas não, eles param o campeonato de futebol, sem plateia, sem torcida. Eles resolvem separar, como eu já disse, por horários, o transporte público. Isso é impossível de se fazer. E eles não tiram sequer das ruas os que não têm casa, né? Os moradores de rua, porque eles só vão mudando nomes, né? Pessoal em situação de rua, são os mendigos que nós conhecemos há tanto tempo. Eles estão aí, ainda no centro da cidade, né? Eles se aglomeram e não passa ninguém para resolver esse problema. Então o país está vivendo o problema previsível num país pobre como é o nosso. Só quem acreditou que o Lula acabou com a pobreza acha que o Brasil virou país de classe média. Então, de novo, fecham escolas. São covardes. Acontece um caso, um professor ameaça, um sindicato entra em greve, pronto, acabou. O Uruguai, se eu não estou enganado, ele tem pouco mais de 50 dias com escolas fechadas. O Brasil já tem 300 dias, estão liquidando a formação de uma geração traída, outra geração traída, por governantes ineptos. Os leitos de UTI é mentira, que é a taxa de ocupação por pacientes de Covid é que está decretando o quase colapso. Eles contam também os leitos ocupados por portadores de outras doenças. E aí que se dá o colapso. Eu quero que eles divulguem o número de pacientes de UTI internados e de outras doenças, separem. E que tivessem providenciado os leitos com o dinheiro que o governo federal mandou. Eles ainda não explicaram para onde foi esse dinheiro.